Olha, Patrícia, eu acho que o seu comentário ele foi muito sensato. E eu acho que a melhor coisa que o investidor pode fazer é realmente ter um portfólio bem diversificado, né? Bem diversificado em ações dentro do Brasil, fora do Brasil, renda fixa, exposição a imóveis, né? Criptomoeda também. Porque o que a gente vê é as pessoas, às vezes, com uma fé um pouco religiosa em alguns ativos, né? A gente vê, por exemplo, principalmente em bull market. Aqui, por exemplo, aqui no mercado brasileiro, ali entre 16 e 20, as ações brasileiras bombavam. Ali em 19, havia uma euforia forte no mercado brasileiro. Quem não tem ações é louco, e não é bem assim. Tudo é alocação, tudo é gestão de risco. Outra coisa também que se fala é, não, você tem que estar 100% alocado no mercado americano. Isso é questionável. Eu acho que o mercado americano ele é uma coisa fantástica, ele é uma fonte de grandes oportunidades de investimento, mas uma coisa é você pegar uma janela temporal de 15 anos e falar que você tem que estar 100% em S&P, porque isso é uma loucura. Você pega, por exemplo, a performance do S&P no início do século foi desastrosa. Ali a bola da vez eram os mercados emergentes, né? O Brasil estava bombando, o Ibovespa multiplicou várias vezes, vários mercados emergentes multiplicaram várias vezes na América Latina, na Rússia. Então, eu acho que diante da impossibilidade de saber o futuro, o melhor que o investidor pode fazer é realmente diversificar. Diversificar em ações, diversificar em geografia, diversificar em classes de ativos, seja no Brasil, seja fora do Brasil, seja em outros continentes, porque essas certezas absolutas, elas são só uma fantasia, né? A realidade ela é muito incerta, o futuro ele é muito incerto. É muito melhor o investidor abraçar essa incerteza do que ter essa fantasia de narcisismo onipotente, porque isso, na verdade, não existe. O que E existe também é não gestão investir de de risco. forma apaixonada, né, Milton? Porque as Exatamente, pessoas viram apaixonada, sócio torcedor. Não, sócio porque eu tenho torcedor. tudo em cripto, porque você vai ver. Não, porque eu É. tenho. Gente, Não, não se trata de emoções. isso do cripto é profundamente emblemático, porque o que se vê são pessoas com a fé religiosa, né? Você fica em dúvida entre o que é uma pessoa que defende o Bitcoin, você fica em dúvida entre o que é uma pessoa que defende o Bitcoin e o que é um adventista de sétimo dia, né? Então a gente tem que ter muita cautela, porque gestão de dinheiro não é com ativismo, gestão de dinheiro é com responsabilidade, né? Então você tem que separar o seu ativismo político, o seu ativismo ideológico da gestão do seu patrimônio. Isso é importantíssimo. Eu acho que as pessoas são torcedoras de investimento. Então, por exemplo, nos fundos imobiliários, isso é bem presente. Porque o que também acontece, que eu acho que é bem legal, no fundo imobiliário eu vejo que tem muito mais até transparência. A gente tem relatórios gerenciais mensais, que às vezes tem 30 páginas, tem tudo, tem desde a DRE do fundo, tem toda a carteira, o código dos papéis que estão lá investidos para você ir verificar, depois tem uma planilha de fundamentos. Os gestores hoje em dia, muitos gestores, muitos, já estão fazendo comentário mensal, eles têm um YouTube e eles começam a fazer, sorteiam camiseta, sorteiam no copinho do fundo, conversa com o negócio, gente, pergunta aí, a pessoa pergunta, eles inclusive põem muitas vezes vídeos dos influencers que falaram dos fundos, mesmo que não sejam às vezes analistas. Então, é um mercado todo meio misturado, então as pessoas elas torcem muito por vários fundos. Então, não, porque esse aqui é ruim, não, esse daqui é para toda a vida. Essa história também, né, gente? Investir para longo prazo é uma coisa. Se abraçar no ativo e afogar junto também não tem, porque tudo pode uma hora virar para o prejuízo, e é prejuízo 1 ano, 2 anos, 10 anos, por exemplo. Quer ver uma coisa que agora eu vou causar até, eu acho que uma polêmica. Tem um fundo de lajes, não sei se vocês já ouviram falar, que chama PVBI. É um fundo que só tem prédios realmente, prédios AAA, nas melhores localizações, maravilhoso, é o melhor portfólio realmente. Ele era gerido por um time que acabou sendo comprado pelo Pátria, que hoje em dia está abarcando várias gestoras, que é muito boa também, só que eles estão com dificuldade. Então, quer dizer, esses melhor portfólio, considerado por todos o melhor portfólio do mercado, cada vez está pagando menos dividendo. Por quê? Vacância absurda.
Vacância podendo chegar a 20%. E, enquanto isso, correndo pelas beiradas, tem, por exemplo, outros fundos como o FATN11, que é um fundo que investe em um escritório aqui, um escritório ali na Vila Olímpia, no Itaim, mas no Itaim não exatamente no lugar mais premium. E aí eles agora até chegaram a comprar o Brasílio Machado, que é um prédio inteiro, porque também começa a ter um monte de escritório, mas o que eles fazem? Eles fazem um que a gente chama de turnkey, que seria, eles compram o imóvel, já organizam, já mobiliam, colocam ar-condicionado, organizam a portaria, deixam tudo bonitinho, a pessoa só tem que entrar, que é o plug and play também chamado. E aí eles estão entregando os proventos recorrentemente, entregando 80 centavos de provento, que está super legal, é um valor super alto para Lages, e eles têm conseguido de uma forma recorrente em fundos menos, em ativos menos sexy, mas eles estão fazendo um excelente trabalho. Então, e as pessoas ficam lá, não, mas o PVBI é para sempre? Sim, gente, pode ser que ele não esteja mais com tanta vacância, a gestão está aí trabalhando, vendo como vai fazer, mas já faz bastante tempo. E aí muita gente compra vacância. Não estou comprando vacância, porque eu compro agora, e na hora que eles conseguirem alugar, eu vou conseguir que as cotas também que caíram vão apreciar, e aí eu vou ganhar nas duas pontas, vou ganhar com proventos, vou ganhar. Só que acontece que, assim, será que é a melhor oportunidade? Então as pessoas ficam torcendo, não, porque eu não vou sair, porque esse é o melhor. Sim, mas o que a gente tem que olhar? Aonde você tem que estar? Eu pretendo, sou tão jovem, eu vou mesmo comprar vacância, não preciso receber agora. Ou então, não, eu já estou no meu período de fruição, então eu preciso de alguma coisa que já esteja me pagando. Então, qual é a maior oportunidade do momento? Não é porque você gosta ou não, você tem que ser capaz de analisar. Se a gente não for capaz de analisar, a gente vai ser levado pelas emoções. E acho que é por isso até que nós estamos aqui, que nós temos nossas carteiras, para mostrar qual é o caminho que vai te levar a mais sucesso nesse momento e vai te possibilitar correr um pouco menos de risco. Então, não sei se vocês veem por aí. É um sentimento geral. Pode. Desculpa, Lucas, só lembrando agora, há pouco tempo atrás o Buffett falou isso. Todo mundo sabe, né, quem que é o Buffett, e a Berkshire hoje está sentada numa montanha de dinheiro, né, alguns bons bilhões de dólares em caixa. E falou que está realmente cada vez mais difícil de encontrar valor porque as pessoas querem apostar. Ele falou exatamente o termo de gamble, do apostar de cassino mesmo. Então, eu tenho sentido a bolsa, até as bolsas de modo geral, mais voláteis por esses sentimentos de curto prazo cada vez mais intensos, né? Talvez por uma busca de retorno, enfim, por uma rotação de dinheiro mesmo mais alta. As bolsas estão mais sensíveis, até o próprio S&P, bons ativos americanos também muito mais voláteis por conta disso, né? De querer ganhar talvez mais rápido. E menos análise e mais gamble, né? Do que o Buffett está falando. Mas eu acho que essa busca pela rentabilidade de curto prazo, ela tende a ser uma ficção, não é, Guilherme? Eu acho que ela é uma grande Concordo. fantasia, né? Isso ativa muito o modo de ganância do ser humano, mas na prática a gente sabe que não funciona dessa forma, né? E muitas vezes o investidor, nessa busca do resultado de curto prazo, é que ele não consegue fazer nada no longo prazo. Ou seja, a estratégia errada faz com que ele não consiga nada no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Ao invés de ganhar no longo prazo, ele perde no curto. Isso é o que a gente vê, inclusive também é o que a gente vê na própria indústria de fundos, né? Porque você vê assim, a indústria de fundos, ela tem uma obrigação de curto prazo de bater o índice. Então, para bater o índice, ela tem que buscar uma tese que ninguém está olhando. E pode ser que ela acerte, pode ser que ela não acerte fazendo isso. O que acontece? Em muitos casos não acerta, né? Existem ao todo aproximadamente 20 mil fundos ativos no Brasil. A gente vê que a média de retorno dessa indústria é uma média baixa e que perde do índice. Ou seja, na ânsia da rentabilidade de curto prazo, ele não consegue nem uma rentabilidade de curto, nem de médio e nem de longo, e perde dinheiro. Essa é a verdade. E eu acho que também tem uma coisa, você tem que torcer para a pessoa já se dar mal no primeiro trade com essa cabeça, porque ainda acontece aqueles que se dão bem. Comprou lá o petróleo, veio a guerra, e de repente conseguiu em um mês ter lá 50% de lucratividade. Nossa, mas daí na próxima ele já vai vir com muito mais capital e pá, porque daí vai aumentando a ganância. Então, que a pessoa já perceba isso logo. Até é uma coisa que a gente está falando até do nosso mercado, até que o Lucas falou hoje, que até nem foi agora em off, antes da gente começar,
que o próprio mercado brasileiro, agora que deu aquela super apreciação das ações e tudo, mas na verdade, quando o gringo vem para cá e ele é a grande expressão, né, do capital que entra na bolsa e consegue movimentar as ações, ele não vem porque ele também olhou a fundo qual eram os fundamentos, ele tem também o seu próprio pensar. E do mesmo jeito que entra, sai. Então, ou você está na coisa que você sabe que é boa e que no longo prazo cotação segue lucro, ou então você vai ficar dependendo de bola de cristal. E aí é um estresse tão grande que a pessoa fala e chega, não aguento mais esse negócio de bolsa, não é para mim, é cassino, mas não é que precisa investir com cabeça de longo prazo. Essa é a maior verdade. Pode ganhar dinheiro no curto prazo? Pode acontecer, mas muitas vezes é sorte. Um ponto que eu achei interessante, né, da discussão, né, que vocês comentaram, o Guilherme também, sobre esse prazo médio que o investidor mantém um ativo em sua carteira. E tem um estudo bem interessante que eu lembrei aqui, acho que dá para compartilhar rapidamente aqui com vocês, que é da Asset do Arctica, né, de um fundo chamado Arctica, que eles pegaram exatamente esse ponto, né? Então, sobre esse foco no curto prazo, né, e o comportamento procíclico do investidor, e eles perceberam que no início dos anos 2000, o investidor ele mantinha cada ação em carteira por cerca de 3 anos, em média. E desde 2020, esse prazo é menor do que 1 ano e a tendência é de queda. E ele mostra aqui no gráfico exatamente isso, né, o prazo médio de investimento na Bolsa Brasileira. Então, era bastante elevado ali no começo dos anos 2000 e desde então vem caindo bastante aqui, uma tendência de queda muito forte, sobre o quanto o investidor mantém os seus ativos em carteira. Então, acho que condiz muito aí com o que vocês falaram sobre esse comportamento de curto prazo, de querer lucro rápido, de ficar girando muito ali os ativos e que termina influenciando muito também na volatilidade da Bolsa Brasileira. Como vocês destacaram, muitos fundos aqui, eles tomam resgate e os resgates, né, de fundos de ações nos últimos anos têm sido muito fortes. E quando eles tomam esses resgates de pessoas físicas que não aguentam ali a volatilidade ou não entenderam como é o investimento em bolsa, eles precisam vender suas posições. Então, muitas vezes, eles são forçados a vender posições em ativos de qualidade aqui no Brasil por conta desses resgates que eles estão tomando de pessoas físicas, né? Então, é bem interessante esse ponto, assim, desse comportamento cada vez mais de curto prazo do investidor aqui no Brasil e também em diversos outros mercados do mundo. Você sabe o que eu queria só, para quem está ouvindo a gente, que de repente, né, talvez não entenda a fundo o mercado de fundos, nós temos fundos abertos e fundos fechados. Os fundos fechados, que são tipo fundo imobiliário, FIINFRA, que são negociados em bolsa, eles não têm esse resgate. O que a gente faz? As cotas passam entre os próprios investidores. Então, eu vendo uma cota na bolsa e a outra pessoa compra. E isso faz com que, nesse caso dos fundos fechados, o gestor não precise vender. Então, isso foi uma grande sacada mesmo. Até tem gestoras, como a própria Sparta, que é uma gestora super bacana e que sempre é muito reconhecida pela qualidade, pela seriedade. Eles têm também fundos abertos, que é a grande parte da indústria, mas quando eles fizeram os fundos fechados de debêntures incentivadas, eles sempre comentam como é bom, que não importa o que esteja acontecendo, se tem problema com o CRA da Raizen, com a debênture daquela empresa, não importa, porque o gestor continua podendo trabalhar de acordo com o que ele imagina e os investidores, entre eles, é que ficam. Vende, compra, então também é um modelo interessante. Mas a grande parte dos fundos são fundos abertos e justamente sofrem com isso. Agora, uma outra coisa é que, na verdade, eu acho que as pessoas têm operado cada vez mais no curto prazo, primeiro, porque se popularizou investimentos, né? Isso é uma coisa legal, mas traz sempre um lado, né? Quer dizer, ninguém falava antigamente de bolsa, eram poucas pessoas, né? Quando eu era criança, bem pequena, eu lembro de uns moços na praia com um uniformezinho da Petrobras vendendo ação na praia. Você vê que eu tenho uma certa idade, né? Já faz bastante tempo isso. Mas, gente, olha como mudou. E aí você comprava ação, você levava um título para casa. Um papelzinho ali, muito mais antigamente ainda, o dividendo você destacava. Então, vinha um negócio, você tinha direito ao dividendo. Você destacava um negocinho e você ia lá e trocava pelo dividendo. Então, ficou tudo muito mais rápido. Todo mundo tem acesso a informação boa e informação que não é de qualidade. E isso faz com que a pessoa ela fique naquele meio e ela sinta que ela precisa fazer alguma coisa.
Ai, porque você viu, porque agora vai impactar e o El Ninho e o petróleo, então eu vou vender metade da posição, ainda vou segurar. Então, quer dizer, isso também movimenta o mercado, mas quem ganha não é o investidor, são os intermediários. Também é importante falar isso, porque na verdade quem ganha são os intermediários com esse compra-vende, compra-vende, compra-vende. Então, o investidor é interessante. Até eu acho que tem um livro bem legal, que é aquele Psicologia Financeira, que eu acho que todo mundo deveria ler, porque é um livro fácil de ler, que é do Morgan Housel, e ele fala justamente sobre isso, sobre como o nosso cérebro nos engana e como faz a gente achar que a gente tem poder e controle sobre coisas que a gente não tem. Então, eu acho que todo mundo que quer investir tem que procurar entender um pouco como funciona, começar com pouco dinheiro, também isso acho bem importante. Botar um pezinho no internacional, sim, por que não? Nosso país é uma zona também, acho que tem que botar um pezinho. Por outro lado, também tem que estar aqui no nosso mercado que tem distorções muito grandes de preço. E se você entender um pouco mais, você consegue ganhar também com as distorções, né? Eu vejo muito aí, eu estou olhando agora para o Milton, lembrando, né? Os bancos, como estavam descontados há um tempo atrás, e de repente foi quem conseguiu ficar investido sabendo que eram ativos bons, tá rindo de orelha a orelha, não importa que está caindo um pouco. E quem comprou nas baixas? Tá indo super bem, né, Milton?